E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. SBT Central, SBT Ribeirão Preto, VTV, SBT, TH+, SBT. Bom, agora é Rádio Polícia. Quarta-feira o bicho vai pegar. Roda a vinheta. Bom, a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Roda! Câmeras gravaram o momento em que o casal entra no posto de combustíveis. Logo atrás, chegam os criminosos em outra moto. Um deles aponta a arma para o motociclista. Ele desce e parte para cima dos assaltantes. Por outra câmera, é possível ver quando a vítima é atingida por um disparo no peito. Mesmo ferido, o homem dá uma rasteira no bandido. O ladrão se levanta, volta e atira novamente antes de fugir. Eu só ouvi o barulho. Quando eu saí para fora, já estava o SAMU dentro do posto, onde o cidadão estava já caído. O que eu ouvi foram 3 disparos. Roberto Pereira dos Santos, de 45 anos, trabalhava como reciclador em um ferro velho da região. O rapaz que morreu era meu conhecido, certo? Trabalhador. A perseguição começou antes do desfecho trágico aqui no posto de combustíveis. A esposa do reciclador disse em depoimento à polícia que os criminosos já haviam atirado contra o casal na rodovia Anhanguera. E quando Roberto percebeu que era alvo de uma tentativa de assalto, imaginou que entrando no posto, os bandidos desistiriam do crime. A esposa entra em desespero quando percebe que o marido estava baleado. A tentativa de assalto aconteceu pouco depois das 5 da tarde deste domingo, em uma das avenidas mais movimentadas da zona norte da cidade. O pessoal está vindo muito de fora para roubar moto, roubar casa. A moto de alta cilindrada chega a custar quase R$40 mil. Até o fim da tarde, nenhum dos assaltantes havia sido preso. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que uma moto é roubada ou furtada a cada 13 minutos no estado de São Paulo. Vamos aqui, traz para mim na 3. Agora vamos falar Giro Cidade. Roda a vinheta. E você sabe que o programa no SBT é a melhor opção para você, porque é a TV brasileira, né? É a TV do povo. Olha só essa dica que a gente vai mostrar. Roda! Hoje, após o programa do Ratinho, Agora a chapa vai esquentar, o pau vai torar. debate raiz é só aqui. Uma das maiores humilhações da história do Corinthians. Arena SBT. Preste atenção agora, um homem de 28 anos foi preso. Essa prisão aconteceu pois a vítima informou que o fone de ouvido levado emitia sinal de localização, ou seja, rastreamento. Policiais civis foram até o local identificado pelo GPS do aparelho que estava no bolso do bandido. Inicialmente ele tentou negar o crime, mas aí tinha câmeras de segurança. É isso aí, por quê? Porque ele tentou assaltar uma mansão, dá uma olhada na mansão, volta para a mansão ali, a mansão, quero saber o tamanho da casa. O que é isso, hein, gente? Olha só o tamanho dessa casa, é brincadeira. Tentou assaltar a casa, ok, até aí tudo bem, né? Tentou assaltar a casa. Aí os policiais encontraram cerca de R$10 mil em espécie, além de joias com esse assaltante, né? Por quê? Porque pelo GPS, que ele acabou roubando algo que deu para buscar no GPS. E agora, no fone de ouvido, hein? Olha que interessante. Fone de ouvido que ele roubou, isso, a tecnologia. Fone de ouvido que ele roubou dava para rastrear ele. Olha que interessante. E aí conseguiram pegar tudo isso. Muito interessante, hein? Muito interessante. Invadiu uma mansão. Mas, ó, eu já falei aqui no programa, a pior coisa que tem, né? Você está na sua casinha, que é o seu larzinho com a sua esposa, ou com o seu pai, com a sua mãe, né? Ali no seu cantinho, que é onde você tem um lar familiar. Pelo amor de Deus, ser invadido por uma pessoa, né? Por um bandido. Isso é a pior coisa que tem. Graças a Deus, pegamos esse vagabundo que vai ficar preso e tem que ficar preso por muito tempo.
Bom, agora preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora no programa A Voz da População. Roda! Superar o trauma e voltar ao trabalho. Não foi fácil para esta médica pediatra, depois que ela sofreu uma agressão física no hospital público em que trabalha, no Rio de Janeiro. Eu falei assim, mãe, as coisas não se resolvem gritando. E eu virei de costas para pegar o meu material de trabalho. Quando eu virei de costas, ela meteu a unha e saiu rasgando. Eu estava de costas, saiu rasgando o meu rosto todo. Os agressores são, na maioria das vezes, os próprios pacientes ou parentes deles, segundo o Conselho Federal de Medicina. Nesse caso, foi a mãe de uma criança diagnosticada com pneumonia. Ela teria se revoltado porque o medicamento para a filha estava em falta no SUS e na farmácia custava caro. E foi assim que eu fui para a delegacia. E foi isso, né? E ela continuou gritando que ia me bater mesmo, que isso não ia dar nada. Ela já sabia que não ia dar nada. No ano passado, foram registrados mais de 4.500 boletins de ocorrência envolvendo violência contra médicos em delegacias de todo o país. O estado de São Paulo lidera o número de casos. Depois vem Paraná e, em seguida, Minas Gerais. Em Douradina, Mato Grosso do Sul, a situação chegou ao extremo. O médico Edivandro Gil Braz, de 54 anos, foi morto a facadas em novembro do ano passado por um homem que ficou insatisfeito com o atendimento prestado à esposa dele. Todo dia, 12 médicos são alvos de ameaça, injúria, lesão corporal e até furtos dentro de hospitais públicos e particulares, clínicas e unidades de pronto-socorro. O que significa que a cada 2 horas esse profissional sofre algum tipo de violência, um reflexo de problemas do próprio sistema de saúde em todo o Brasil. Número de médicos insuficiente, às vezes insumo que aquela instituição não tem e o médico é que acaba pagando pela má gestão. Um projeto de lei aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados prevê o aumento de 1/3 da pena para o crime de lesão corporal, quando cometido contra médicos. Para que os professores possam ser respeitados. Então, a que ponto nós chegamos? Aonde você vai ser acalentado por um médico para ter saúde, ele acaba sendo agredido. Isso nós não podemos aceitar. Uma saída imediata seria aumentar o número de seguranças nas unidades de saúde. Poderia ajudar, mas a sensação continuaria sendo essa. É uma sensação muito ruim. É uma sensação de que, será que vale a pena isso tudo? Porque a gente está fazendo melhor. E tem mais flagrantes da vida real aqui no SBT com Fabrício Fernandes agora. Roda! É isso aí, Paulo Mansur. Agora flagrante no programa A Voz da População, os casos de repercussão. E você que está nos acompanhando pode tanto comentar, né, sobre os casos, dando a sua opinião aqui pelo nosso Zap da População, DDD 11 967836666, e também você pode mandar alguma imagem, algum flagrante da vida real. Se você tem câmera de segurança na sua casa, comércio, chácara, sítio e registrou algum crime, forneça essa imagem para a polícia e mande para cá no Zap da População. Vamos começar com um caso em que a bandidagem se deu mal. Um caso em que os criminosos foram roubar um guarda municipal, porém, claro, os bandidos não esperavam que se tratava de um GM. Nós temos as imagens deste caso e você acompanha aqui no programa A Voz da População. Né? O guarda estava de folga, mexendo no carro, quando os criminosos chegam e anunciam o assalto, né? Os ladrões chegam em uma moto, porém, os ladrões ali não esperavam, né, que a vítima fosse um agente de segurança. O GM reagiu a esta ação criminosa, houve troca de tiros e um ladrão foi baleado e morreu no local.
Agora, o comparsa que conseguiu escapar é procurado pela polícia. Se não fosse a vítima, um agente de segurança, seria mais um roubo. Então, o saldo desta ocorrência, um bandido morto e outro que conseguiu fugir. Agora é questão de tempo para que este criminoso esteja atrás das grades. Agora você acompanha este caso, hein? Bandidos tentam roubar uma residência, de alto padrão. 3 suspeitos foram flagrados tentando invadir uma casa. 2 guardas civis foram baleados por criminosos, porque a moradora do imóvel ouviu um barulho, avisou a segurança. Ao chegarem no local, os GMs viram um carro parado e o trio tentando invadir a casa. Os suspeitos dispararam contra os agentes que perceberam a aproximação e aí os ladrões fugiram. Os GCMs foram socorridos e o estado de saúde deles não foi informado. Então, bandidos fortemente armados invadiram o local, Porém, o proprietário desta residência, percebendo essa situação, chamou as forças de segurança e aí 2 baleados, 2 agentes. O mais importante é que eles vão se recuperar deste caso. E agora, a Polícia Civil segue atrás do paradeiro deste trio. Fica aqui conosco porque ainda tem muita notícia no programa Voz da População. Quero convidá-lo também você a participar do Zap da População. Se você tem problema no seu bairro, problema na sua cidade, grave um vídeo e mande para cá, DDD 11 96783 6666, problema de rua esburacada, praça abandonada, problema na área da saúde aí da sua cidade, DDD 11 96783 6666. Vem para cá porque agora também eu quero falar de um outro caso em que um policial civil foi baleado, isso mesmo, ele foi baleado por criminosos que estavam se passando por entregadores. É a gangue dos falsos entregadores que colocam aquela bag de entregador, se passando por trabalhador, mas na verdade era criminoso. Então a vítima estava ali caminhando, esse policial civil, com outro homem e uma criança. Em um certo ponto da rua, os bandidos pararam do lado, anunciaram o assalto. O homem falou: nossa, mas eu estou aqui com uma criança. Eles possivelmente, essa dupla, acabou percebendo que ali seria um policial. Então eles atiraram contra a vítima que foi baleada, E aí os criminosos fugiram sem levar nada deste local, Então, propriamente ali, os moradores, eles socorreram esse policial civil para um hospital, onde permanece internado, está ali sob cuidados médicos. A gente torce pela franca recuperação deste agente de segurança e até o momento esses bandidos não foram presos, Caras de pau, Se passando por trabalhadores querendo roubar, mas é questão de tempo para que eles estejam presos. Vem para cá porque tem matéria exclusiva aqui no programa Voz da População. Nós vamos mostrar treinamento da Polícia Militar para reagir em ações contra a criminalidade. É reportagem especial na tela da Verdade, na tela do SBT. As forças de segurança do nosso estado estão sempre em constante treinamento. Diversas ações aconteceram nas últimas semanas. Em Campinas, o simulado foi em um shopping. A ação começou no Centro de Operações da PM e terminou com a prisão e também atendimento médico destas vítimas que estavam em uma loja. Simulamos aqui a entrada das equipes policiais militares e serviu como treinamento não somente para as forças de segurança pública, como para as forças de segurança privada do shopping e o atendimento como um todo. Para nós é importantíssimo esse tipo de simulação para treinarmos a integração entre essas forças, entre todos os atendimentos, seja de socorro do próprio shopping, seja de socorro por parte dos bombeiros e o atendimento específico da Polícia Militar. E o resultado disso como um todo é que não somente a Polícia Militar, mas que todos os integrantes aí que atendem a população façam isso de maneira cada vez melhor. Já na região de Ribeirão Preto, um ataque a carro forte aterrorizou motoristas que estavam em uma estrada. Para estar cada vez mais preparado
treinado para estes crimes, homens do 3º Batalhão da PM treinaram um tempo de resposta para agir em situações como essa. Houve também um simulado semelhante em Barretos. Ocupado aí pelos indivíduos, estão desembarcados, estão no visual aí, indivíduos com arma longa, recebem. Vou contar para vocês 20 equipes de força tática recente, aí que tem. Em 2023, os ataques a carros fortes aconteceram na região de Campinas. O treinamento foi no período noturno, o mesmo dos ataques. No cartódromo de Limeira, que contou com homens do 36º Batalhão e do 10º BAEP, a simulação buscou tentar deixar o mais real possível essa simulação, contando com carros incendiados, caminhão fechando a estrada e uma troca de tiros próximo ao carro forte que seria atacado. Nosso objetivo é treinar na situação mais próxima da realidade, inclusive o horário que foi escolhido é porque o horário que tem ocorrido essas situações de roubo a carro forte e nós procuramos envolver o maior número de policiais, né, policiais rodoviários, policiais que atuam no policiamento urbano, bombeiros também, tem uma participação importante, né, nesse tipo de ocorrência. Né? Então nós tivemos a participação da Polícia Civil também, uma preleção da Polícia Civil com relação à preocupação dos policiais preservarem evidências, preservarem provas digitais, para que esses dados são muito importantes para a investigação. Então, a parte que afeta a Polícia Civil. Então, nós tivemos aí a ajuda do pessoal da DEIC de Piracicaba. Em Araçatuba, o treinamento foi focado para ações graves, principalmente no período noturno. Já na região de Rio Preto, homens do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, realizaram treinamento no aeroporto da cidade. A simulação aconteceu no entorno de uma aeronave, onde estariam criminosos. Houve negociação e a rendição dos bandidos que saíram do avião. Já em Presidente Prudente, equipes do BAEP e do Batalhão de Área, acabou treinando contra a quadrilha do Novo Cangaço. As ações aconteceram nas principais vias. E em Dracena, homens do 25º Batalhão passaram primeiro por uma aula teórica antes de ir para as ruas. Durante o patrulhamento, a simulação de um ataque contra a equipe da PM. Brevidade com o povo, brevidade com o povo, Praça Central de Dracena com o povo, indivíduo fortemente armado, arma longa com o povo, Mike baleado, foi com acerto. A simulação aconteceu na Praça Central de Dracena, na resposta da PM contra esta quadrilha. Os treinamentos acontecem com todos os policiais e são constantes para garantir mais segurança para a sociedade paulista. E a nossa ideia é treinar para a pior situação. O policial ele é aquilo que ele treina, né? Então a preocupação é se fazer algo mais próximo da realidade, para numa situação real, os policiais estarem preparados para uma ocorrência bastante complexa como essa. A Polícia Civil tenta montar um quebra-cabeça para esclarecer um caso de homicídio. A vítima, um comerciante de 38 anos, conhecido como Gordão, ali na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Ele saía da academia, estava indo para o carro, quando de repente criminosos em uma moto chegam e acabam ali disparando. Esse rapaz teria ali, percebendo que iria acontecer algo com ele, tentando reagir, mas foi morto a tiros. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Agora, a Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para primeiro identificar os autores deste crime, para depois buscar saber a motivação. Nenhuma hipótese é descartada. Porém, como os criminosos efetuaram 5 disparos atingindo a vítima, então a principal linha de trabalho é de uma execução,
mas claro, não é uma hipótese fechada, né? Todos os caminhos a Polícia Civil ela apura para chegar então, no caso, primeiro na autoria e depois na motivação deste homicídio. Voltamos ao nosso estúdio. É com você, Paulo Mansur. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui no SBT. Não saia daí. E a notícia não para no programa Voz da População. Dá uma olhada nessa matéria, nessa reportagem exclusiva aqui da gente. Roda! O pai acusado de matar os 4 filhos em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, foi condenado. A pena soma mais de 170 anos de prisão. O crime aconteceu em 2022, na casa da família. David Silva Lemos, então com 28 anos, não aceitou o fim do relacionamento. As crianças tinham entre 3 e 11 anos de idade. Acabou com uma família inteira, 2 famílias na verdade, né? Que quer queira não, acabou com a vida da minha filha, acabou com a família da minha filha e acabou com a família dele. Casos de homicídio na primeira infância vêm aumentando nos últimos anos, segundo o Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto em 2022 foram registrados 147 homicídios de crianças de 0 a 4 anos de idade, em 2023 esse número subiu para 170. O estudo também mostra que quase 70% das mortes de crianças nesta faixa etária acontecem em casa, o que dificulta a identificação por parte das autoridades. É que muitas vezes a pessoa que deveria proteger e denunciar é a mesma que cometeu o crime. Em vários deles, os autores são os pais ou as mães, ou em conjunto, padrastos e madrastas, pessoas muito próximas dessas crianças, principalmente crianças muito pequenas, bebês. Então, isso são fatos que não aconteciam tanto no passado. Outro dado preocupante é que nos registros, o que mais aparece é que a arma usada no crime é desconhecida, sinalizando um problema no preenchimento da declaração de óbito. Em Taquara, também no Rio Grande do Sul, mãe e padrasto foram presos na última semana suspeitos de espancar até a morte um bebê de 1 ano e 5 meses. São pessoas que são mais agressivas, seja de forma física, seja de forma verbal. São pessoas que vêm de história com os seus próprios pais difíceis e acabam repetindo isso na sua história de vida. Para reverter a estatística, o Ministério Público aposta na ação de parentes. É muito relevante que a família, quando verifica uma situação como essa, que também acione uma autoridade que possa averiguar essa situação, que possa colocar esta criança ou adolescente em um local seguro, adequado e afastado desse agressor. E tem mais informação da nossa região. Giro Cidade. Roda a vinheta. Preste atenção nessa matéria que a gente vai colocar agora no programa Voz da População. Roda! Essa advogada está há 10 dias sem fumar. Foram 24 anos desde a primeira tragada até ela começar a cumprir a promessa que fez para a mãe no início deste ano. No velório dela, foi a minha promessa, que eu ia parar de fumar de vez mesmo. Porque eu sei quanto ela tinha orgulho de mim e eu falei que eu ia sempre honrar ela. Sueli faz parte de uma estatística que preocupa o Ministério da Saúde. Dados do ano passado indicam que 11,6% dos adultos disseram ser fumantes. Em 2023, eram 9,3%, número que não crescia desde 2007. A cada R$1 arrecadado pela indústria de tabaco, o Ministério da Saúde gasta R$5 para atender pacientes com problemas provocados pelo cigarro. Além do câncer, que a gente já sabe muito bem, o enfisema pulmonar, aquele paciente que tem muito cansaço, que tem falta de ar, que não consegue fazer as suas atividades no dia a dia, que tem muita tosse, aí toda hora cai no pronto-socorro, acha que está com pneumonia toda vez. Esse paciente, ele perde muita capacidade e condição do seu dia a dia, e muitas vezes ele morre por conta dessa doença também. O
O pior é que esses adultos podem estar turbinando o mercado ilegal de cigarros. Pesquisa do IPEC mostrou que a região Nordeste lidera a venda de cigarros contrabandeados. Conforme o levantamento, 7 de cada 10 unidades consumidas na região entraram no Brasil de forma ilegal. E com isso, o país deixou de arrecadar 158 milhões de reais. O cigarro tem um imposto bem elevado, de 70% a 90%, dependendo do ICMS. Não pagar imposto significa oferecer um produto a um preço muito menor. E aí você atrai o consumidor. O consumidor vai atrás do preço, encontra um produto com um preço bem baixo, porque não paga imposto, e ele compra. Os maços são vendidos de forma mais fácil no Nordeste porque entram de países ao norte do Brasil, como Guiana e Suriname. O cigarro ilegal, ele não sabe nem onde fica a Anvisa. Ele não atende a nenhuma das normas fitossanitárias que a Anvisa obriga os fabricantes brasileiros a cumprir. Além dos cigarros comuns, nos últimos 4 anos, apesar de proibido pela Anvisa, disparou no Brasil o consumo dos chamados vapes, os cigarros eletrônicos. Para barrar a disseminação do produto ilegal, a Receita Federal tem feito operações constantes e só no ano passado apreendeu 2 milhões de unidades. Mas as apreensões não acabam com o dano provocado pelo vape, que pode ser mais nocivo que o cigarro comum. Pior do que o cigarro normal, porque ele causa mais dependência do cigarro do que o cigarro convencional. Ele tem mais nicotina, a maneira que ele é absorvido nos alvéolos, nos pulmões, ele vai chegar para os neurônios, para o cérebro, com muito mais potência. Mas o alerta vale para todos os tipos de cigarro. Não tem droga nenhuma tão maléfica como o cigarro. É algo que ninguém precisa de nenhuma dose. Porque às vezes você vai falar de açúcar, vai falar de alimentação gordurosa, você vai falar do ar poluído, mas às vezes não tem como fugir tanto. Você tenta se educar, se adequar, mas o cigarro é uma coisa que ninguém precisa pôr na boca para sobreviver. A Sueli conta que não tem sido fácil parar com o vício, mas ela não vai desistir porque quer uma vida nova. Todos os dias, quando eu acordo, de vez eu pegar um cigarro, eu converso com ela. Eu falo, mais um dia que eu não vou fumar. Estamos de volta e eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Amanhã estarei de volta neste mesmo horário. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.